É isso aí, gente. Uma boa noite para vocês. Está entrando mais uma vez ao vivo aqui pelo meu Facebook e daqui a pouquinho lá no meu canal do YouTube também, mais uma programação, O Pacificador, ao vivo aqui pelo Facebook e YouTube para você. Seja muito bem-vindo, uma boa noite para você. Deus abençoe você, sua família. Que bom que você já está comigo aí do outro lado da telinha. Você leu o tema de hoje. A reflexão do pacificador hoje é sobre um tema, se não é o mais, um dos mais conhecidos e debatidos entre as famílias, entre as pessoas cristãs, pessoas que acreditam em Deus, pessoas que já se preocuparam um pouquinho com a sua conduta no seu dia a dia, são os 10 mandamentos. Já teve a novela famosa que mostrou bastante. Certeza que você já ouviu dos seus pais, você já ouviu de algum amigo seu, na igreja, na missa, no culto. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Alguns mitos, entender alguns detalhes que quem sabe você não entenda. Conversar sobre Êxodo 20, os 10 mandamentos nessa edição do é uma programação especial para o seu coração, para nós ouvirmos alguma coisa sobre a palavra de Deus nessa noite. E nessa semana eu estava na igreja e eu não lembro qual foi a pessoa que falou sobre esse tema muito conhecido, tema que todo mundo conhece. Não sei se você sabe decor, né? Tem uma religião que eles ficam bravos se você não souber decor os 10 mandamentos. Mas eu acho que isso é um princípio de conduta para toda pessoa que acredita em Deus. Eu acredito assim, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os 10 mandamentos. Alguns mitos, algumas coisas que as pessoas entendem diferente. Quem sabe coisas que você nunca percebeu, nunca analisou pelo lado que nós vamos analisar hoje. Então hoje é um dia de nós falarmos sobre esses 10 mandamentos nessa noite. Uma boa noite para Tânia Mara Lima. Boa noite para Daniela Lima Santos, boa noite para Juliane Padilha. Olha quem está me assistindo hoje, Gedeão Barros, logo hoje, mano. Que bom que você tá por aí, Gedeão, que saudade de você e da Malha, cara. Meu Deus do céu. Estávamos falando de vocês essa semana ainda, tá? Por mais que nós não tenhamos ido mais aí, mas a saudade é muito grande, o carinho é maior ainda, tá, Gedeão? Amo vocês, cara. Que bom que você tá por aí. Deus abençoe. Qualquer hora nós vamos dar um susto em vocês aí. Espere, pode esperar. Boa noite para Vitória Dina, Juliane Padilha, Letícia Luana Bonfim, a Josiane Moreira de Lima, que tá por aqui também. Deixa eu ver quem mais. Evelyn dos Santos, a Juliane e a Daniela estão fazendo janta e assistindo o Pacificador. Adelina Aparecida, boa noite para você também. Lá de Paranaguá, Neuza Domingues, um grande abraço, Maneuza. Que bom que você tá por aí. Pode deixar que eu entrego um abraço pra dona Aninha, sim, com certeza. Claudinha Lima, boa noite pra você também. Olha aí, gente, que legal. Bastante gente, bastante amigos. A Tânia Mara Lima também tá por aqui, a irmã da Dani. Que bom que vocês estão por aí. Gente, o assunto de hoje é um assunto muito conhecido. E a história tá registrada lá em Êxodo 20. Que diz assim: Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo, no sábado, é dedicado ao Senhor. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, nem cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Moisés, ele era o mediador entre Deus e o seu povo. Além de ser o libertador, né,
que o Êxodo 20 começa com, então Deus falou todas essas, eu sou o Senhor seu Deus que tirei vocês da terra do Egito. É conhecido de todos nós a história, e a Record deixou mais conhecida ainda depois da novela dos Dez Mandamentos, a história do povo, né, do povo de Deus, que estava cativo, em servidão no Egito, e Deus os libertou através da pessoa de Moisés. Moisés que foi um líder extraordinário, na minha opinião. Só que nós não vamos falar disso. Nós vamos ter muito tempo ainda, estamos à metade do ano, né? A gente pode um dia falar um pouquinho sobre a história aí, como é que chama? Esqueci o nome agora. Da história da pessoa, né? Esqueci o ditado agora. A gente pode falar um pouquinho sobre a história de Moisés numa outra oportunidade, mas hoje eu quero me deter só a Êxodo 20, gente. Só os 10 mandamentos. É a rápida reflexão. Prometo que vai ser rapidinho hoje aqui o Pacificador, mas eu senti no meu coração que era muito importante nós falarmos sobre isso nessa noite. Deus tirou o povo do Egito, o povo de Deus do Egito, os israelitas. Tirou. E ele fala aqui, tirei vocês do Egito da casa de servidão. E aí ele começa a falar sobre os mandamentos. O que eu entendo como o Egito hoje para mim e para você? Primeiramente, antes de tudo, existem dois tipos de pessoas que acreditam em Deus. Dois tipos de pessoas. As pessoas que acreditam em Deus e já foram libertas por Deus do Egito atual, que é um mundo de servidão ao pecado, ou um outro tipo de pessoas que acreditam em Deus, mas ainda vive nesse Egito atual, que é uma vida sendo escrava do pecado. Então, nós somos, a sociedade é dividida nessas duas classes de pessoas. Ou nós fazemos parte dos que acreditam em Deus, deixando bem claro, né? Porque tem gente que não acredita em Deus. Aí é outra classe de pessoas. Mas das pessoas que acreditam em Deus, nós dividimos em duas partes. Não tem como ter a porcentagem, mas é dividido em duas classes. As pessoas que acreditam em Deus e já foram libertos do Egito atual, que é a servidão do pecado, e as pessoas que acreditam em Deus, mas ainda são escravas do pecado. Não deixaram que Deus os arrancasse dessa vida de servidão, desse Egito atual que nós vivemos nos dias de hoje, entendeu? Eu acredito que você que está me assistindo hoje, que você que está me ouvindo, se fizer parte da classe 1 ou da classe 2 pessoas, no mesmo jeito essa palavra tem muito a falar para você. Eu só te dou um conselho de irmão nessa noite, de uma pessoa que ama a sua alma. Não espere muito para deixar Deus libertar você da servidão do Egito, da servidão do pecado. Porque quando nós estamos numa vida errada, quando nós estamos numa vida de más escolhas, literalmente é porque nós não deixamos que Deus seja o nosso libertador. Eu falei há algumas quartas-feiras atrás aqui que nós vivemos debaixo de duas leis. Ou vivemos debaixo da lei de Deus, ou nós vivemos debaixo da lei do pecado. Então a palavra de Deus ela tem um intuito maravilhoso, que é libertar o ser humano da lei do pecado. Como assim lei do pecado, Robson? Já começou a falar grego. Não, é muito simples. Liberdade não é você dizer não para uma coisa errada. Liberdade é você poder dizer não para uma coisa errada. Quem vive no Egito, na servidão do pecado, não pode dizer não. Ele é obrigado a dizer sim para tudo que vir. Tudo que vier ele vai ter que aceitar. Por quê? Porque a escravidão ela se disfarça de sim, entendeu? Ela disfarça para você que o teu sim para uma droga é uma coisa boa, que o teu sim para um adultério é uma coisa boa, que o teu sim para uma coisa errada é uma coisa boa. E isso que é escravidão. Essa é uma falsa liberdade. O Egito atual, da servidão do pecado, proporciona para os seus inquilinos momentâneos, depende da escolha de cada pessoa, isso. Proporciona uma mentira de liberdade, uma falsa liberdade. Nós podemos, na nossa vida cristã, na nossa vida matrimonial, na nossa vida secular, do nosso trabalho, dizer não, nós estamos mostrando para as pessoas e para nós mesmos que nós podemos dizer não. Poder dizer não é o maior sinal de liberdade na vida de alguém. Deixa eu ver o que a Carol Silva falou aqui. Eu sirvo a Deus e é a melhor escolha. Sou prova viva do que Deus fez na minha vida, de uma pessoa que aceita a Deus como... Amém, amém, Carol. Amém, exatamente isso.
Servir a Deus, gente, não é ser quadrado, ser um católico que as pessoas vão caçoar, ser um cristão, um crente que as pessoas não vão gostar, não. Servir a Deus simplesmente é você reconhecer Ele como teu salvador da tua vida. Como sabe, Moisés foi o libertador do Egito, do povo do Egito, usado por Deus. Jesus Cristo desceu dos céus para ser o nosso libertador. Registrado essa história no Novo Testamento da Bíblia. Jesus desceu e foi o nosso libertador. Só que a escolha de ser liberto não é de Jesus, é sua. Jesus já fez. Jesus já veio e preparou o banquete. A escolha de participar desse banquete da liberdade, ela está no seu coração e nas suas decisões. Então, o tema começa de hoje assim, eu estou bem gripado, gente, por isso que eu estou meio fanho, tá? Só explicando para vocês. Êxodo 20 começa assim, eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro passo, antes de falarmos dos mandamentos, quem está no Egito não cumpre os mandamentos. Quem hoje, em 2023, vive debaixo da servidão do pecado, não consegue cumprir os mandamentos que a palavra de Deus nos incentiva a cumprir. Quem ainda não deixou Deus e Jesus Cristo ser o seu libertador, vive escravo da lei do pecado. Não consegue dizer sim para as coisas boas, mas é obrigado a cometer as coisas erradas pelo abismo que chamou outro abismo e essa realidade insatisfatória que você possa viver na sua vida. Pense nisso. Aí aqui nós entramos nos 10 mandamentos, extremamente conhecidos da Bíblia. Deixa eu ler aqui mais resumidamente para você. 10 mandamentos. Primeiro, como está em Êxodo 20 aqui, não terás outros deuses diante de mim. É Deus falando para mim e para você. Ei, vocês que escolheram deixar eu libertar vocês da servidão do Egito atual que vocês vivem. Vocês entenderam isso? Muito simples, né? Não, eu decidi ser uma pessoa que vou seguir a Deus. Vou tentar fazer o que é certo. Vou tentar que a minha vida esteja uma vida de oferta de gratidão a Deus. Ótimo. É para você que eu estou falando. Primeiro mandamento dos 10. Não terás outros deuses diante de mim. Como que eu e você, que acreditamos em Deus e que deixamos Ele nos libertar da servidão do pecado, podemos constituir outros deuses na frente do nosso Deus? É quando você tira o Senhor do primeiro lugar da sua vida. Eu sempre gosto de exemplificar assim. Na minha vida, Deus não é primeiro, a minha esposa, Deus em primeiro, eu em segundo, minha esposa em terceiro, meus filhos em quarto. Não. Na minha vida, Deus não compete. Ele não está competindo comigo, com a minha esposa e com os meus filhos. Presta atenção nisso. Na minha vida, eu entendi que esses pilares, porque você precisa amar você para amar a tua esposa. Você precisa amar você para amar o teu esposo. Entendeu? Você é uma só carne com o teu marido, não com os teus filhos. Então a primeira prioridade da sua vida é você amar você mesmo. Entendeu? Em segundo a tua esposa, teu marido, e em terceiro os seus filhos. Mas então e Deus? Deus não compete com o seu esposo. Deus não está competindo com os seus filhos e com você mesmo. Deus está acima disso. Deus não entra em competição. Deus é uma ligação. Nós precisamos estar enxertados em Cristo, como eu já falei aqui numa quarta-feira também. Entendeu? Deus não pode competir. Primeiro passo é isso. Se você tem hoje um elo de ligação com Deus, um elo de fidelidade com Deus, se o teu testemunho prova para as pessoas que você é uma pessoa que anda no caminho da verdade, no caminho correto da palavra de Deus, você tem um elo verdadeiro com Deus. Aí na sua vida existem pilares de importância. Eu só estou citando só esses 3. Você, sua esposa ou seu marido e seus filhos. Entendeu? Pilares de importância. Porém, como então que eu coloco outros deuses na frente de Deus que não compete? Existem pessoas que colocaram o seu casamento à frente de Deus. Existem pessoas que, por não compreender o que é um jugo desigual, que o padre explica muito sobre isso, os pastores explicam também sempre sobre isso. Se você for se aconselhar na igreja que você participa, sendo ela adventista, católica, evangélica ou qual for, o seu líder espiritual vai ter uma narrativa pronta para explicar para você quais são as desvantagens de você adquirir um jugo desigual.
o seu esposo ser de um pensamento e você ser de outro. Numa hora ou outra da sua vida você vai precisar escolher. Vai ter que colocar Deus na jogada, como que Deus estivesse competindo com o seu casamento. Isso é criar um Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Deus está falando para mim e para você. Existem pessoas que, por incrível que pareça, transformam o dinheiro em Deus na sua vida. Tudo é pelo dinheiro, tudo é para o dinheiro e tudo é por o dinheiro. Existem pessoas que o dinheiro é mais importante que os filhos. Existem pessoas que o dinheiro é mais importante que a família, até mesmo mais importante que Deus. E existem pessoas que colocam, sim, os seus sonhos na frente de Deus. Não, eu preciso realizar os meus sonhos primeiro, depois eu me acerto com Deus. O primeiro mandamento diz para mim e para você: não terás outros deuses diante de mim. Nada é mais importante na nossa vida que Deus. Nem a nossa família, nem os nossos filhos, nem o esposo ou a esposa, nem os nossos projetos, nem nós mesmos. Você precisa entender que Deus não compete com isso. Deus está acima disso. Colocar outros deuses na frente de Deus é rebaixar o lugar de Deus na nossa vida para competir com as coisas e as pessoas que nós convivemos. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. O que significa isso? Lá no versículo, ele dá mais características, né? Para você entender bem. Então, o que eu estou querendo dizer? Ó? Não tenha outros deuses diante de ti. Acabamos de falar. Não faça para você imagem de escultura. O que é escultura? Escultura é algo que você faz com as suas mãos. Nem semelhança alguma do que há acima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Robson, eu nunca entendi esse versículo aí. Fica muito polêmico, parece que é uma religião querendo atacar outra. Gente, esqueçam essa narrativa de ataque ou de crítica à religião. Não, o Pacificador não é um programa da Igreja Católica, não é uma programação da Igreja Evangélica. Não, nós estamos aqui conversando, aprendendo um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. E isso é muito importante, por quê? Porque a religião ela vai confundir às vezes você, mas a Palavra de Deus ilumina. Então não tem a base hoje da religião, mas tem a base do que está escrito na Palavra de Deus. Essa é a melhor base para você tomar os seus caminhos e decisões. Vamos ler de volta? Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu. Quantas pessoas nas suas escolhas erradas de religiões erradas, que elas mesmo criam uma imagem de escultura, de barro, de argila, de pedra, de madeira, sei lá, dizendo que aquela imagem é Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Mitologia grega traz um exemplo enorme disso, né? Zeus, Hades, o deus da água, o deus do mar, o deus da fertilidade, o deus... Então é bem fácil entender o que eu estou querendo dizer. Estão inventando outros deuses. Gente, isso fere tanto a ligação do ser humano com Deus, que é hoje o segundo mandamento, segundo mandamento, desculpa. Não farás para ti imagem de escultura para você adorar essa imagem de escultura. O que é isso? É você pegar você, por exemplo, você sabe que Deus está no teu coração, está nos céus, mas você um dia, numa experiência psicodélica, pega uma argila e cria alguma coisa no formato de um homem e fala: a partir de hoje eu vou orar por esse boneco de argila que eu criei, tá entendendo? E ele vai ser o meu Deus. Isso é uma coisa terrível, uma coisa que fere o coração de Deus. Você sabe que na história de Moisés, dos 10 mandamentos, aconteceu isso. Moisés subiu ao monte, o povo ficou com medo de ir até o monte para ouvir Deus falar, porque o monte tremia. Pena que não dá tempo de nós falarmos sobre isso, porque é incrível. Vocês viram na novela da Record? Ou até mesmo já ouviram pessoas falarem na igreja, né? E Moisés, que foi o corajoso, voltou com as pedras, os mandamentos. Quando ele chegou lá no povo, o povo tinha juntado um monte de ouro e fizeram um bezerro de ouro. Olha a necessidade que o ser humano tem que ter de adorar alguma coisa. Fizeram um bezerro. Gente, da onde que bezerro é Deus? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Aí fizeram um bezerro de ouro e estavam lá prestando culto, dançando, adorando, cantando para um bezerro de ouro.
É isso que o segundo mandamento fala. Não faça na tua vida essas imagens de escultura nem, que tenta ser semelhante a Deus. Nós não precisamos de nada semelhante a Deus. Deus é um. Deus é único. Você tem Deus para você adorar. Você não precisa criar um outro Deus para você adorar. O nosso Deus é poderoso, está nos céus, está no seu coração. E o segundo mandamento diz muito claro: não faça para ti uma imagem de escultura. O que significa isso? É eu criar um Deus nas minhas medidas, entendeu? Porque tem gente que quer Deus, mas não quer o que Deus quer para ela. Aí ela começa a moldar um Deus do jeito dela. Não. O Deus que eu ouvi, Deus dos meus pais, ele condena isso, condena aquilo, que são coisas erradas. Mas não, o Deus que eu criei, que eu fiz, esse não condena, esse me aceita do jeito que eu sou. Não faça isso. O segundo mandamento condena isso. Não faça para você uma imagem de um Deus que você criou para satisfazer as suas vontades. É o que está escrito na palavra de Deus em Êxodo 20. Vamos lá para o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é tomar o nome do Senhor, do nosso Deus, em vão? Para você ter uma ideia, isso eu aprendi com a minha mãe quando eu era criança. Eu lembro que eu levei um pitão uma vez bem feio dela, porque eu tava brigando com um amiguinho jogando bola, ou era jogando videogame, e eu falei: ah, meu Deus do céu, com isso daqui, e quis falar alguma coisa errada junto. Quando eu falei isso, a minha mãe veio pra cima de mim, Berenice do céu. Ei, Mário Marchioro, boa noite, Elisângela Silva, vi que chegou mais gente, o Gelson também. O que você falou aí, Pia? Eu falei: não falei nada. Ela falou assim: não fique usando o nome de Deus em vão. Ui, aquilo foi tão forte pra mim que eu parecia que eu cometi um pecado tão horrível. E eu era criança ainda, tinha uns 8, 7 anos de idade, 8 anos por aí. E eu nunca mais esqueci disso. E o terceiro mandamento fala o seguinte: não tome o nome do teu Deus em vão. Que o nome de Deus esteja na tua boca na hora que você prestar uma adoração a Ele. Entendeu? Na hora que você for adorar a Deus. Aí sim que você tem que falar o nome. Mas tem gente que usa o nome de Deus para qualquer coisa. Usar o nome de Deus em vão não é correto. Vocês acreditam nisso? Olha que interessante, ó. Não adore essas coisas, papá. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Ficar falando o nome de Deus por nada, sem motivo, sem um objetivo formado. Porque o Senhor não terá por inocente quem toma o seu nome em vão. Então é um pecado nós usarmos a palavra Deus toda hora para coisas vãs, para coisas que não envolvam eu estar o adorando, orando, agradecendo a Ele. É um ensinamento, é na Bíblia, não é filosofia minha, é o terceiro mandamento. Qual outro, Robson? Quarto mandamento. Lembra-te do dia de descanso para santificar. Eu não quero polemizar aqui o dia do sábado ou o dia do domingo, mas eu entendo que esse mandamento, para mim, Robson, que sirvo a Deus há muitos anos na minha vida, é que você precisa ter um dia para você adorar a Deus. Sabia? Gente, não adianta você falar que não. A tua vida é corrida, a minha vida é corrida pra caramba. Hoje uma querida amiga minha, eu espero que ela assista essa programação, ela mandou mensagem para mim, a Neri, que mora em Curitiba, lá em Piraquara, com 18 páginas do TCC dela. Ela queria que eu desse uma lida para ver como é que estava e dar uma opinião para ela. Eu falei: Neri do céu, dura coisa me pedisses. Até brinquei com o versículo falando, por quê? Por questão de tempo, por questão do nosso tempo, entendeu? Questão de não saber priorizar. Às vezes, não estou falando que eu sei priorizar, tem hora que eu não sei administrar o meu tempo. Antes de eu começar o Pacificador de hoje, eu vi um reels bem rapidinho de um pastor falando que o pai na vida da menina, o pai de menina, ele é muito importante para a menina. Não por levar no shopping apenas ou comprar uma coisa que ela quer, mas por aprender e administrar o seu tempo para ser o melhor amigo da sua filha. Então olha como é importante você saber remir. Eu vou usar esse termo. Remir o seu tempo. E a Bíblia, e o quarto mandamento diz assim: lembra-te do dia de descanso. Para o quê? Santificar. O que é santificar? Você sabe o que é santificar? Santificar lembra de santo. Santo não há erro. Tudo que é santo não tem erro, não tem engano, não tem nada de errado. Santificar é você se abster das coisas naturais por um momento,
para que esse momento seja uma plena e verdadeira adoração a Deus. Os adventistas tiram sagradamente o dia do sábado para fazer isso. E eles estão tirando o momento onde eles não negociam, onde eles não trabalham, onde eles não festejam, onde eles não fazem nada senão adorar a Deus. Como é que eu vou falar que isso é errado, gente? Hein? Existem cristãos que têm essa mesma disciplina, mas com o domingo. Não, domingo é dia do Senhor. Você já deve ter ouvido falar alguma coisa disso. Algum cristão falar isso. Não, domingo é o dia de eu ir na igreja. Não pode ser algo ritualístico, mas você tirar um tempo para santificar a sua vida sempre será importante, e tão importante que é um mandamento. Deus nos incentiva e é um mandamento da sua palavra você lembrar desse dia do seu descanso, onde você não vai negociar, não vai trabalhar, não vai resolver os problemas da sua vida, para você tirar esse momento para santificar os seus propósitos perante Deus. Você entendeu? Quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Como assim, Robson? Olha aqui comigo, vamos analisar. Todos eles estão sendo mandamentos, mas esse é o primeiro que tem uma promessa. Tem ali uma recompensa para você entender. Ó, cadê? Honra seu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Eu quero trazer algo muito importante para você que nunca pensou por esse ângulo de análise sobre esse versículo. O quinto mandamento nos incentiva, nos manda a honrar os nossos pais de uma maneira profunda. Só que olha que interessante, quando você realiza o quinto mandamento na sua vida, você já tem uma recompensa pré-escrita. Se você honrar o seu pai e sua mãe, você terá uma vida longa. Infelizmente, as pessoas desconhecem o antônimo da palavra de Deus. Não Antônio, o antônimo. Como assim? Esse paradoxo do antônimo é muito importante. Do contrário. Vamos pegar esse versículo e vamos ler ao contrário, para você entender? Porque, ó, se eu honrar o meu pai e a minha mãe, qual que é a minha recompensa? Eu terei uma vida longa. E agora? Se eu, conhecendo o quinto mandamento, decido por conta própria não honrar o meu pai e minha mãe, desobedecer, entristecer, envergonhar, esquecer, abandonar, não honrar por decisão minha, o que vai acontecer comigo? A minha vida será resumida. Se eu honro meu pai e minha mãe, eu tenho uma vida longa. Se eu não honro meu pai e minha mãe, a minha vida é reduzida, é cortada, é diminuída. Então, esse mandamento prolonga a nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas reduzem as suas vidas por não honrarem seus pais, por não cumprirem o quinto mandamento escrito aqui na palavra de Deus. Quem honra seu pai, quem honra sua mãe, prolonga a sua vida. Mas quem não o faz, faz o antônimo, faz o contrário, reduz a sua vida aqui nessa terra. Quero parar um pouquinho para dar boa noite para o Gelson, para a Ludiane Nascimento e para o meu querido amigo pastor Daniel Silviano. Que bom que o senhor está por aí, pastor Daniel. Saudade do senhor. Já faz tempo que não se vemos, né? Fico feliz pela sua presença hoje aqui no Pacificador, pastor Daniel. Então, para passarmos aqui do quinto mandamento, gente, olha como que é fácil de entender. Quem honra seu pai e sua mãe tem uma vida prolongada por Deus. Quem não o faz tem uma vida resumida. A honra produz dias mais compridos, uma vida mais longa, algo mais feliz. Você está entendendo como que é importante? Sexto mandamento. Estamos terminando. Não matarás. Isso é fácil de entender. Não tem nem na Bíblia aqui tem mais detalhes. Se existe um mandamento importante, e é o sexto dos 10 mandamentos, é não matar. Por que, Robson, que não matar, não cometer um assassinato é um mandamento? Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Quem veio para matar, roubar e destruir é Satanás. Então, quando você escolhe dar vida, você está fazendo o trabalho de Jesus aqui nessa terra.
Mas quando Deus o livre, você escolhe o caminho de tirar uma vida, literalmente não é o trabalho de Jesus que estão realizando. Por quê? Porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então que sejamos o espelho de Cristo nas nossas ações. Que as nossas ações, que a nossa maneira de honrar as pessoas, produza vida e não morte. Mandamento: não matarás. Qual que é o próximo mandamento? 7º mandamento: não adulterarás. Todos sabem que a instituição chamada família é a instituição mais atacada pela mídia, mais atacada por movimentos extremistas. A instituição chamada família já está sendo tentado, já estão tentando destruir a família há muito tempo. Por quê? Uma sociedade sem a família é uma sociedade sem base alguma para nada de construção no seu futuro. A família é a instituição mais atacada, não só hoje, já de muito tempo. O objetivo do nosso adversário, Satanás, é que as famílias acabem. Por quê? Porque aonde que você aprende os mandamentos? Lá com a sua família. Quem são as pessoas responsáveis por ensinar os mandamentos aos filhos? Os pais. Os pais ensinam os mandamentos. E aqui, esse 7º mandamento, é claro, é muito simples de entender. Não adulterarás. O que é adultério? Traição. Marido que trai a esposa com outra mulher, mulher que trai o esposo com outro homem. É um mandamento da palavra de Deus, é o 7º mandamento. Não adulterarás. O adultério, ele não é algo que chega tão rápido quanto uma proposta pelo WhatsApp. Não. O adultério, ele é construído por más escolhas. O adultério, ele é alimentado pela solidão. O adultério, ele é ampliado na vida de alguém quando ela está sentindo falta de atenção, de carinho, de amor. Nenhum adultério acontece de um olhar. Nenhum adultério acontece com um convite. Todo adultério, quando acontece, acontece porque foi investido tempo, solidão, carência, sabe? Qual que é a outra palavra que eu quero usar que é muito importante também? Isso, expectativa. Quando uma pessoa está muito só, ela está muito sensível, ela está muito vulnerável, ela cria expectativa na pessoa que está ao seu lado. Então, eu digo para você, cuide do seu casamento, cuide da sua família, cuide do seu marido. Tem mulheres que trocaram os filhos pelo marido, entendeu? Colocaram os filhos em frente. Cuida dos filhos primeiro, deixa o marido abandonado. Tem maridos que fazem tudo pelos filhos, mas não faz nada pela esposa. Você precisa cuidar de você, você precisa se amar, com certeza. Você precisa amar você, saber trabalhar com os seus fantasmas, vencer os seus gigantes. Porque você se amando, você vai conseguir amar o seu marido. Você vai conseguir amar a sua esposa. Mas não troque, não ponha nada na frente do seu casamento. O adultério está aí para acontecer na vida das pessoas que não cuidam dos seus casamentos. E o adultério é algo terrível, é algo amargo, é algo que existe para destruir as famílias. Então cuide do seu casamento, cuide da sua família, sabe? Eu sei, gente, eu falo, brinco, né? Eu tava conversando com um amigo ontem até, inclusive, e é um rapaz solteiro. E eu falei que, como é que eu falei? Eu falei essas minhas frases malucas que eu crio na hora. E eu falei, ele tava namorando há 3 anos, né? É um estilo diferente, né? Normalmente pessoas cristãs não namoram tanto tempo, são mais apressadinhos. Eu, entre namoro e noivado, deu 1 ano e 2 meses, não foi tanto tempo assim. E eu falei, né, que pra namorar, o cara tem que ter compromisso, tem que ser corajoso. Pra noivar, tem que ter compromisso, e pra casar, tem que ser louco. Aí ele ficou me olhando, eu falei, cara, eu vou ter que anotar isso. Pra namorar, tem que ser corajoso. Para noivar, tem que saber o que é compromisso. E para casar, tem que ser louco. Por quê? Porque o casamento realmente é um grande desafio. É você casar com uma pessoa que normalmente é extremamente diferente de você, que pensa diferente de você, que às vezes quer coisas diferentes das que você quer. E eu recebi um conselho tão sábio e tão simples uma vez de um pastor. Eu casei muito cedo, casei com 19 anos, a minha esposa também tinha 19 anos na época. E ele falou assim, quando você quiser comer lanche e a tua esposa quiser comer pizza, tome um sorvete felizes.
Parece ser um conselho tão simples, mas é muito importante. Às vezes o casamento tá dando errado por coisas tão bobas, gente. Às vezes você e teu marido estão brigando por bobeira, por coisas simples. Tem uma terceira opção. Já que você não aprendeu a torcer o teu braço e deixar fazer a vontade dele uma vez, ou ele não sabe torcer o braço e deixar para fazer a tua vontade uma vez, crie uma terceira opção para que não haja briga, não haja discussão em todas as escolhas. Então o casamento ele é muito visado. A mídia ela quer destruir as famílias, entendeu? Esses movimentos radicais, é, militantes, eles querem destruir a família. Gente, eu penso assim, eu não tenho preconceito com quem não gosta de família, sabe? Eu não tenho preconceito com quem não quer ter família. Não. Não, Rob, sério, não. Entendeu? Eu não tenho preconceito com quem quer viver com uma pessoa do mesmo sexo. Eu não tenho preconceito. Eu não posso não amar essas pessoas. Até mesmo com pessoas que cometem crimes, pessoas que cometem outras coisas, entendeu? Sabe? É a mesma coisa eu ter preconceito com quem torce pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Flamengo, sendo que eu sou corintiano. Você tá entendendo? Ou o meu político que eu voto, quem não vota eu tenho preconceito. Não. Todos nós temos direito de escolha. Só que a minha escolha como cristão é obedecer à palavra de Deus. Então, tudo aquilo que quer ferir os meus princípios, eu preciso me posicionar e lutar contra. Sabia? Se a pessoa não quiser mudar, é a escolha dela. Não vou obrigar ela a mudar. Mas uma coisa essa pessoa tem que entender: ela precisa respeitar os meus princípios. Porque esses princípios eu vivo desde que eu aprendi o que é importante, o que é certo, e desde que eu entendi quais são os mandamentos que eu preciso seguir. Porque eu respeito a palavra de Deus. Você entende a diferença disso? Um sistema militante, ele não quer respeitar a sua maneira de ser cristão. Eles querem destruir a sua maneira de ser para que você seja igual ou infeliz. Entendeu? Porque aí você não vai querer ser igual, mas você vai se tornar infeliz porque os seus conceitos e preceitos foram destruídos. Essa não é a maneira que o Evangelho trabalha. O Evangelho de Cristo, ele liberta a pessoa do pecado. Como eu comecei dando um exemplo para vocês aqui, Deus falou assim: eu sou o Deus que tirei vocês do Egito, da casa de servidão, antes de mostrar os 10 mandamentos. Então existem pessoas que por escolha própria estão vivendo no Egito atual. Que Egito é esse? É um Egito onde eles são escravos do pecado. Eu aqui, que escolhi ser liberto desse Egito atual, não viver debaixo da lei do pecado e nem da servidão do pecado, escolhi ser liberto pelo amor de Deus e reconheci Jesus como meu único salvador da minha vida, eu preciso respeitar as pessoas que não pensam igual a mim. Só que eu preciso me posicionar se essas pessoas quiserem destruir os meus conceitos, destruir o que para mim é importante. Peraí, respeito você, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode torcer pro time que você quiser, você pode casar com quem você quiser, fazer o que você quiser. Eu te apresento a minha conduta. Se você não quiser aceitar a minha conduta, tudo bem, mas é a conduta que eu vou levar para mim e para minha família. E esse mandamento é muito importante. O 7º mandamento é: não adulterarás. O adultério é um vírus destruidor. O adultério é algo terrível. O adultério é você trocar 5 minutos, um mês, um ano, quem sabe, por uma vida. Uma vida inteira de investimento, de amor, de paciência, de construção, às vezes é trocado por 1 minuto, por 2 minutos, por 3 minutos, por uma conversa. Então, eu sou levado a dizer para você que, ó, literalmente, homem casado não tem amizade com mulher solteira, gente. Mulher casada não tem amizade com homem solteiro. Sabia? Você que é casado, você não tem que entender que isso não é uma escravidão, de maneira alguma. Nós temos conhecidos. Agora se imagine a minha situação, né? Que sou uma pessoa pública, que trabalho com publicidade, sou uma pessoa que sou exposto. A minha vida é exposta nas redes sociais. Meus filhos, minha filha sempre está aqui, minha esposa, meu casamento, em alguns stories, alguns momentos do meu dia a dia. Muitas pessoas veem isso mais do que veem de pessoas que não têm uma vida tão exposta. E eu preciso saber lidar com isso. Por quê? Porque eu tenho que entender que intimidade não tem nada a ver com amizade. Se você quer colocar um filtro de cuidado na sua vida matrimonial, entenda que se vocês têm amizades, o casal precisa ter uma amizade.
Não a mulher ter uma amizade e o homem ter uma amizade. Tô falando com o sexo oposto, entendeu? Não tem nada de errado você ter um casal de amigos que vai na sua casa, vai jantar na sua casa, vai assistir filme com você, o seu marido, ou a sua amiga ou o marido dela ir na sua casa. Não tem nada de errado, isso é maravilhoso, é comunhão. Só que você precisa entender que a amizade vai até o limite da intimidade. Intimidade é entre você e o teu marido. A amizade você pode ter amizade com o casal, entendeu? É uma coisa diferente, já fica fora de um padrão, né? Você, por exemplo, você casado com o seu marido e uma amiga sua vai na sua casa sempre, uma amiga. Aí você obriga o seu marido a ser amigo da sua amiga. Você entende o que eu estou querendo dizer? Ah, mas não. Você tem que entender que a amizade existe, de casal com casal. Quando você era solteiro, você tinha amizades, mulheres amigas suas. Quando você era solteira, você tinha amigos. Mas agora a Bíblia fala que quando você casa, você se torna uma só pessoa. Então você ter casais de amigos, legal. Só que aprenda e saiba que a amizade acaba no começo da intimidade. A amizade, tudo bem, mas intimidade é entre você e o teu marido. Quando as pessoas ultrapassam esse limite invisível, elas estão deixando brechas para um adultério acabar acontecendo e destruindo o seu casamento e sua família. Então vigie nisso. Sempre que você que tem muitos amigos, cara, é maravilhoso ter muitos amigos, casais de pessoas que vão na sua casa e tal, isso é ótimo, sabe? Mas saiba que o limite dessa amizade é a intimidade. Intimidade é roupa certa, entendeu? Intimidade é o que você fala, intimidade é o que você conta da tua vida sozinha no seu quarto com seu marido, entendeu? Isso é um limite. Esse limite da intimidade precisa ser respeitado para que não aconteça desse sétimo mandamento ser quebrado no seu casamento, beleza? Vamos pro oitavo e já estamos indo pro final. Tô meio fanho hoje, gente, que eu tô bem gripado, bem carregado, mas eu não poderia deixar de não fazer essa programação hoje, principalmente com um tema tão importante como esse. Oitavo mandamento, então, para nós irmos pro final. Não furtarás. Gente, isso é tão importante que está como um oitavo mandamento do Senhor. Mandamento da lei de Deus para aquele que acredita em Deus. Oitavo mandamento, não furtarás. O brasileiro, vou falar de nós, né? Vamos falar mal dos gringos, vamos falar do brasileiro. O brasileiro, ele qualificou o pecado pelo tamanho. E isso, literalmente, aos olhos de Deus não existe, gente. Como assim, Robson? Vou te dar um exemplo. Você trabalha lá na panificadora e a tua chefe fala assim, meninas, vocês podem comer salgadinho, né? Fica à vontade, só não exagere, né? Senão vai levar a gente à falência. O que a tua chefe acabou de falar? Vocês podem comer o salgadinho. Por exemplo, vocês estão fazendo lá um centro de salgadinho para entregar. E deu 107, 110, já é liberado pelo teu chefe. Ah, pode comer os que sobrar aí, fique à vontade. Agora, se nesse trabalho a tua chefe fala assim, não pode comer, é proibido. Ah, mas era 100, deu 105. Pega as 5 unidades e põe na prateleira, lá no balcão aquecido para vender. E eu comer essa coxinha, tô dando um exemplo, e você comer, você está rompendo o oitavo mandamento, está pecando. Não furtarás, não é seu. Outra coisa, trabalho no financeiro, Robson. Mas imagina 10, 15, 20 mil por dia na minha mão da empresa, do dono da empresa. O que é 5 reais? Não vai fazer cócega. Tem gente que fala assim, né? Não vai fazer diferença alguma. Não é, 5 não é nada. Não é o tamanho, não é a quantidade. É o desejo do coração, é a atitude, é a ação. O que Deus condena não é a quantidade. Se fosse assim, todo mundo roubava 10 e não tinha problema. Você entende? O que Deus condena aqui nos 10 mandamentos, o oitavo mandamento é não furtarás. 1 centavo e 1 milhão, para Deus não muda. O que muda é a atitude do seu coração. Existem pessoas que têm no coração o desejo de roubar as coisas dos outros. Sendo pouco, sendo bastante. Está aí o errado. O mandamento, o oitavo mandamento, trazido por Deus na lei de Deus, na palavra de Deus é não furtarás. O brasileiro quer diminuir o pecado. Não, mas 10 centavos não tem problema. Tem. A intenção do coração é que conta. Pense nisso. Isso é muito importante. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho
contra o teu próximo. Gente, isso aqui é muito importante. E é terrível quando as pessoas fazem isso. Como que é, Robson? É que a Bíblia fala de um jeito, uma linguagem diferente. Vamos pegar uma linguagem de hoje aqui, ó. Faça isso quando você for ler a Bíblia no aplicativo do teu celular. Se você não entender um versículo, pega a linguagem de hoje. Ó, vamos de linguagem de hoje, então. Ó, não dê testemunho falso contra ninguém. Ficou um pouco mais fácil de entender. Como assim, Robson? Vou te dar um exemplo. Você estava mexendo na prateleira da empresa. Derrubou a xícara invisível. Plect! Quebrou a xícara. Aí você fala pro teu chefe que foi a fulana que quebrou a xícara. Você deu um falso testemunho contra o teu próximo. Deus condena isso. É a pessoa que não fez você falar que ela fez. Como existe isso por trás dos bastidores das empresas, nos bastidores das famílias, nos bastidores das igrejas, mas não cometa você esse pecado. Saiba que um dos mandamentos, o 9º mandamento, é: não dê falso testemunho contra o teu próximo. Existem pessoas que são tão más que elas inventam uma história que fulano fez para essa pessoa ser prejudicada. Deus condena essa atitude, tá bom? 9º mandamento: se a pessoa não fez, não fez. Acabou. Mas fui eu, Robson. Se eu contar, vou perder meu emprego. Melhor perder o emprego do que perder o céu. Perder a razão. Estar errado. Perder o que Deus tem para você. Às vezes nós temos que aprender a assumir os nossos erros. Sabia? A palavra de Deus fala que a verdade vos libertará. Eu conversando sempre com um amigo meu, e ele tinha esse costume do jeitinho brasileiro, sabe? Eu sei que não era por mal, mas ele dava um jeitinho brasileiro de resolver a situação com uma história aqui, uma história lá. E um dia eu falei pra ele, mano, não faça isso. O que você está fazendo é errado, entendeu? É errado. Fala a verdade. Mas se eu falar a verdade, eu vou ganhar conta. Não tem problema. A verdade liberta você e liberta a pessoa. Então o 9º mandamento nos deixa um alerta muito forte. Não dê falso testemunho contra o teu próximo. Aqui fala bem fácil de entender. Não é contra o teu amigo, contra o teu irmão, porque esse você não dará. Mas é contra aquela pessoa que te persegue no trabalho. Esse mandamento ele é testado na carne da gente, no nosso limite. É aquela pessoa que quer te prejudicar, é aquele chefe que tentou te matar a vida inteira, é aquela pessoa que quer o teu mal, é essa pessoa, que é o teu próximo que está perto de você, querendo te prejudicar. Aí o universo proporciona uma chance de você falar assim, ó, ninguém vai saber. Se eu falar que foi ele, ele vai ser prejudicado e eu vou me vingar. Jesus, num dos sermões dele no Monte das Oliveiras, falou que nós temos que ser perfeito, igual o nosso Pai Celestial é perfeito. Sabe por que ele falou isso? Quem estava escutando ele era um povo que era muito oprimido. Um povo que sofria muito na mão dos seus dominadores. E eles tinham um sentimento de vingança, eles queriam se vingar por eles sofrerem tanto. E Jesus falou esse ensinamento lá no Monte das Oliveiras para essas pessoas, com o intuito deles não se vingarem, mas eles amarem aquelas pessoas que são más e tratar as pessoas más e as boas com bondade. Esse mandamento interfere nisso. Não dê falso testemunho. Não fale que a pessoa fez se ela não fez. Deus condena isso na nossa vida. E fechamos o raciocínio e essa rápida reflexão com o 10º mandamento. E está escrito assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ah, meu Deus, o 10º é polêmico, hein? Eu vou ler o texto completo. Não cobice a casa do outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Não ache que esse versículo é só para os homens. Só o homem não cobiçar a casa do outro homem. Não, é a mulher não cobiçar a casa da outra mulher. Sabe aquele ditado que você escutou desde criança? Que a grama do vizinho parece que é mais verde? Gente do céu, parece uma coisa horrível. Mas quantas das vezes que você já não se pegou olhando pelo cantinho da janela, assim, ó. Olhando assim, eu vou ficar aqui no cantinho, assim, ó. Olhando no cantinho da janela a tua vizinha. Aí você olha a tua vizinha dando um beijo lá no teu vizinho.
Aí você fala, meu Deus, mas parece que eles são tão felizes. Aí você dá uma olhada pro vizinho e diz, nossa, mas parece que o vizinho é mais magro que o teu marido. Parece que o vizinho é mais trabalhador. Parece que tem mais cabelo. Parece que às vezes que tem mais bonito, entendeu? Aí outro dia você vai olhar, parece que os filhos da tua vizinha até são mais comportados, mais altos. Você entende o que é isso? Às vezes nós estamos cometendo esse erro terrível, que é valorizar o que está do outro lado da rua, sem saber qual é a verdade que está acontecendo lá também, e desvalorizar aquilo que Deus já nos deu. O texto diz e termina os 10 mandamentos com esse que é muito importante. Não cobice a casa do outro. Não queira que aquilo que a pessoa conquistou, quem sabe com tanto suor, ou pior, conquistou de uma maneira errada. Tem gente que cobiça uma coisa que a pessoa roubou, às vezes. A gente não sabe, mas às vezes a pessoa, você não tem ideia como é que a pessoa tem esse carro. Às vezes foi por suor do seu rosto mesmo, foi por trabalho. Aí é horrível cobiçar, por quê? Porque você não trabalhou e quer ter o que a pessoa tem. Ou tem gente que você não sabe, mas conseguiu aquilo roubando. E você se diz uma pessoa honesta e começa a cobiçar uma coisa que é fruto de um roubo. Você entende o que é isso? Gente, relacionamento não é o que você vê na rua. Relacionamento não é o que as pessoas demonstram em redes sociais. Quando foi escrito o 10º mandamento, não existia Facebook, não existia Instagram. Como que é o nome do novo, produção? Ah, eu não sei o nome. Como que é o nome? Deixa eu ver aqui se eu sei falar o nome do aplicativo novo. Ah, eu não sei. É difícil falar. Terdes. No tempo que foi escrito os mandamentos, não tinha rede social. Você quer ver perfeição? Olha o Facebook da tua vizinha. Olha o Facebook da tua amiga. Olha o Instagram dela. Lá tudo é perfeito, gente. O Facebook é um arsenal de momentos bons, como se a vida fosse resumida só em almoço de domingo com a família sorridente, como se a vida fosse resumida só em viagem para a praia, como se a vida fosse resumida só nas fotos depois da dieta. Cuidado com os seus olhos. Vigie o que você olha. Por quê? Porque se você for ter a vida das pessoas pelo Facebook para você, você vai sair muito chateado. Porque, gente do céu, parece que infelizmente existem pessoas que querem só deixar você para baixo. Você olha lá, é roupa, é viagem, é casa, é sorriso, é alegria, fingindo uma perfeição a todo tempo. Que existe uma viagem maravilhosa? Existe. Que existe um momento de comemoração do casal, que eles estão felizes? É claro que existe. Mas eu sempre vou bater nessa tecla. Nem muito por você cobiçar a felicidade do próximo, mas você colocar a tua felicidade em exposição. Por que, Robson? Eu não posso postar? Pensa comigo. Você tá comemorando 30 anos de casado, o maridão tá inteirão ainda, tá bonitão, trabalhador, e você sai comemorar com teu maridão aí, feliz da vida, você põe aquela maquiagem, arruma o cabelão, aquela roupa bonita, e posta foto com o teu maridão, e tira foto do marido, e tira foto. Que homem trabalhador, que homem bonito, que homem que faz tudo que eu preciso, que bom pai, que bom marido, que homem honesto. Aí tem alguém lá no sofá que tá triste, solitária, sozinha, quem sabe teve um relacionamento ruim e começa a ver a tua propaganda do teu marido. Olha aí, mas não é verdade que o João mesmo é bonito, olha. Cuidando da minha amiga, bom pai, trabalhador. Você tá entendendo o que você tá fazendo? Você tá fazendo propaganda do teu marido. Ou ao contrário, pior ainda. O bonitão vai pra praia, aí a mulher fez aquele projeto verão, deu uma emagrecida, deu aquela afinada na cintura, aí compra um biquíni desse tamanho e fica tirando foto da mulher dele na praia de biquíni pra toda a galera do Facebook dele ficar cobiçando a mulher dele. Vocês entendem como que isso é perigoso? Aí tem uns 15 olhando ali, mas a mulher do fulano é bonita, né? Só tinha visto ela de roupa. Aí vai o bonitão do marido e tira foto da mulher de biquíni e posta nas redes sociais pra toda a galera ficar uivando lá no serviço, os amigos de serviço. Ou você acha que os seus amigos não vão ficar olhando as fotos? Você vê como que isso é perigoso? Quando esse mandamento foi escrito, não existia rede social, não existia Facebook, Instagram. Não cobice a casa do outro homem.
Não cobice a sua mulher, seus escravos, seus gados, seus jumentos ou qualquer outra coisa. Hoje é diferente. Hoje é não cobice a casa do teu próximo, a mulher dele, o carro dele, o iPhone dele, a televisão de 200 polegadas dele, o carro zero dele, você entende? Então, para que isso não aconteça na sua vida, cuidado com os seus olhos, sabe? Tem esse ditado horrível, eu não gosto desse ditado, mas parece que a grama do vizinho é mais verde, quando você fica perdendo teu tempo em observar. Se você ficar olhando para a tua grama, você deixa ela mais verde. Mas se você ficar perdendo o teu tempo em olhar só a grama do vizinho, aí vai parecer que ela é mais verde mesmo. Entendeu? Cuidado com o que você cobiça. 10º mandamento, não cobice nada que seja do próximo, do outro. Seja casamento, seja filho, seja carro, seja trabalho, seja o que for. Mas também não cometa o triste erro de colocar a tua intimidade em exposição nas redes sociais para aquele pessoa mal intencionada ficar vendo a tua mulher e cobiçando a tua mulher. Ou ao contrário, você põe foto do maridão lá e fica falando bem do maridão toda hora. Maravilhoso, conselheiro, homem forte. Fica fazendo propaganda pra você ver. Vai ter alguém do outro lado que vai aceitar a propaganda. E olha que a propaganda é a alma do negócio. Cuidado com a tua exposição. Robson, mas então eu não posso postar nada? Não é isso que eu estou dizendo. Mas seja prudente no que você posta. Seja prudente no que você vai colocar e mostrar para os outros. Você está entendendo? Hoje, filhos pequenos, você tem que tomar muito cuidado quando você posta na internet. Porque quem está vendo as fotos da tua filha de biquíni... Robson, mas que loucura! A minha filha tem só 8 aninhos de idade. Gente, vocês não têm ideia o quantos pedófilos estão do outro lado da tela do celular vendo as fotos dos seus filhos. Você não tem ideia quanta mulher que está aí desesperada vendo a foto do teu marido. Você não tem ideia quanto homem sem vergonha que está vendo aí a foto da tua mulher de biquíni. Você entende o que eu estou falando? Intimidade tem um limite. Rede social não pode ser playboy da tua família. Eu sei que são palavras pesadas, por favor. Com todo o respeito que eu falo isso. Todo mundo sabe que Playboy é uma revista masculina, né? De que expõe mulheres nuas. Mas tem gente que faz a família uma playboy. Coloca filho de biquíni, filha de biquíni, coloca mulher de biquíni, coloca homem sem camisa, de sunga, você tá entendendo? Não crie a sua família nesse âmbito tão exposto. Intimidade tem um limite. Sabe qual que é o limite da intimidade da sua família? A rede social. Tem gente que conta uma semana que vai viajar na rede social. Mas tem problema, Robson? Gente, você nunca parou para pensar que pode ter uma pessoa mal intencionada seguindo o teu WhatsApp, seguindo teu Facebook, teu Instagram, e vai saber que a tua casa vai estar vazia por 3 dias e pode tentar até roubar a tua residência? Olha, contou e tá mostrando, tá postando foto na praia. Não tem ninguém na casa. E ele tem uma televisão zona, tem isso, tem aquilo. Gente, se o mundo fosse formado só de pessoas boas, não precisava nós ir para o céu. Não precisava Jesus ter morrido na cruz. Jesus morreu por causa da maldade que existe nesse mundo. Existem muitas pessoas lá do outro lado cobiçando o que nós temos, olhando com olhos terríveis para o que nós conquistamos. Então, não exponha a tua família em redes sociais. Não conte a escola que a tua filha estuda. Não faça isso. Robson, mas eu já vi você postar fotos da sua filha e da escola. Pois é, errei. Eu estou falando para você aqui, lembrando da bobeira que eu já fiz. A gente faz por inocente. Cuidado com isso. Guarde essas palavras, tá? Tô falando coisas que até mesmo eu já fiz, porque inocente. Quem sabe na hora eu nem pensei nisso. Cuide do teu bem mais precioso que é a tua família, sabe? Mantenha os teus olhos cristãos. Mantenha os teus olhos limpos de você cobiçar o que é do outro. Que é muito fácil cobiçar as coisas dos outros. Mas também não ponha em exposição a tua família, teus filhos, teu marido, tua esposa, para que os outros venham cobiçar o que você suou tanto para conseguir. Trabalhou tanto para conquistar. Essas palavras hoje eram muito importantes você ouvir. Eu estou doente hoje, não estou bem de saúde, estou com gripe, estou mal. Mas essa palavra estava ardendo no meu coração e eu precisava trazer essa reflexão, porque eu não sei qual é a realidade da sua casa. Mas quem sabe até hoje você fazia isso. Apaga essas fotos. Para de fazer propaganda do teu produto que você não quer vender. Aprenda com o vendedor, eu só faço propaganda do produto que eu quero vender. Dos produtos que eu não quero me dispor, eu não faço propaganda, porque é meu, já é minha, já tá comigo. Cuidado com o que você tem feito propaganda. Vai que aparece alguém aí com um monte de propostinha querendo comprar.
Então proteja a tua casa, proteja a tua filhinha, não exponha ela na piscina, o teu filho sem camisa, você não sabe quem está do outro lado, terrível, pervertido, vendo e acompanhando você e vigiando a sua família, teu marido, tua esposa, a tua intimidade, a tua casa, as tuas coisas boas. Isso é intimidade. Intimidade não se posta, intimidade se vive. Aproveita a intimidade com seus filhos. Aproveita a intimidade com seus pais. Aproveita a intimidade com seu marido, mas não poste. Intimidade não se posta. Intimidade se vive, tá bom? Eu nem tinha pensado em falar isso, produção. Deus sabe e conhece a sua realidade. E o propósito de eu estar aqui nessas quartas-feiras é que a palavra de Deus nos proteja. É que a palavra de Deus nos ensine a cuidar da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento. E temos aqui 10 mandamentos que nos ensinam a fazer o que é correto para proteger a nossa casa e a nossa família. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração. Deus abençoe sua vida. Quero que você tenha um restante de semana abençoado e guarde essa edição do Pacificador no seu coração. Tá bom? Proteja a tua casa. Proteja a tua família. Deus abençoe sua vida. Sexta-feira, se Deus quiser, às 20 horas, nós estamos ao vivo lá na página do Vendedor. Conto com a sua presença. E aquele convite que eu não posso deixar de fazer, hein? Toda quarta-feira, eu quero ver se eu começo das 21h30, às 22 horas, o Pacificador. Chama um amigo para assistir junto com você, para participar. Eu sei que são poucas pessoas que fazem, eu não estou julgando, às vezes as pessoas não têm tempo mesmo, mas eu tirei um tempinho da minha vida para trazer uma palavra de Deus para sua vida e para abençoar a tua casa. Aproveite, chame amigos para participar dessa programação também, tá bom? Deus abençoe você. Guarda no seu coração essas palavras de hoje. Tchau, tchau, gente. Bom descanso para vocês, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau. Aquela vontade esmagadora de gritar, ao mesmo tempo que o coração por um segundo dói de alegria. Sensação de estar sozinho no mundo, que tudo não passa de um filme elaborado. Gratidão tomando espaço daquele desespero inesperado e passageiro. O medo de enlouquecer as bases normais, as poucas bases de contentamento. Verdadeiro descontentamento com o vazio, redundante de estar tão cheio e não poder parar para sentir o vento, o silêncio, o solo das músicas antigas, o passado. Respirar fundo ultimamente é estranho, ser tão feliz e grato, mas sentir que está tão perto. Ou estou tão longe querendo nunca desgrudar meus olhos, sempre, sempre apaixonados.